Concedo a palavra à senhora Lucivânia Gaia Teles, conselheira tutelar rural. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, Moisés, vereadora que compõe a mesa. Bom dia, senhores vereadores que compõem a mesa aqui presente, vereadora Serlei. Bom dia, meus colegas do Conselho Rural. Fala aqui em nome do meu coordenador, Iude Lobo. Se não está presente por motivo de saúde. Tá? Meus colegas que estão aí do Urbano, toda a rede de proteção que está aqui, fico muito feliz por cada um de vocês. Minha presidenta do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu sou Lucivânia Gaia Teles, sou assistente social e estou aqui representando o Conselho Tutelar Rural de Cametá. Estou atualmente como conselheira. Eu subo a esta tribuna hoje para tratar de um tema urgente, sensível, infelizmente, ainda há pouco enfrentado com seriedade, que se exige, o trabalho infantil em nosso município de Cametá, em especial na nossa zona rural. Estamos diante de uma realidade que compromete não apenas o futuro das nossas crianças, mas o futuro de toda a nossa sociedade. Todos nós, enquanto cidadãos, participantes, não podemos nos ignorar, com o trabalho infantil. Ele continua e é presente na nossa sociedade. Muitas vezes de forma escancarada, naturalizada e invisibilizada. Essas três palavras, pessoas, senhores e senhoras, todos nós, todo dia, lidamos com essas situações. Sendo ela na feira, sendo ela no centro da cidade, sendo ela nas escolas, porque nós, enquanto conselho, nós recebemos denúncias. E como pessoas, a gente acessa esses lugares e vemos criança vendendo, crianças que são mutiladas, principalmente na zona rural. Senhores vereadores, o problema se agrava pela falta de registros dos órgãos públicos, da saúde e da assistência. Bem como o meu colega falou aqui, a gente tem dados no município empíricos. A gente sabemos que tem porque nós atendemos no conselho, mas nós não temos notificações, que é um dever da saúde fazer. Da escola, porque está na lei, está no ECA, que a escola deve informar, a educação, no caso, deve informar ao conselho tutelar os casos de maus-trato ou suspeita de trabalho infantil. Tá? E o que se torna essa situação ainda mais preocupante? Que a notificação dos casos de trabalho infantil, ela é obrigatória. E mesmo assim, em nosso município, ela ainda é negligenciada. Eu trago aqui para vocês uma pesquisa de campo que eu fiz ao tomar conhecimento que eu ia participar dessa tribuna aqui, para falar desse tema tão importante. Visitei alguns órgãos, conversei com alguns profissionais. A gente tem relatos. Aí eu lembro de uma situação que o Catitu, que faz o Correio da Farinha, prendeu a mão de uma criança. Nós atendemos aqui na fisioterapia um adolescente que caiu e ficou tetraplégico. E nós recebemos ligações todo ano do metropolitano, informando ao Conselho Tutelar. Nós temos criança ou adolescente que caiu do açaizeiro. Todos vocês devem ter escutado alguma história dessa. Como o meu colega falou, alguém aqui já passou, já trabalhou, já ajudou a família. Mas isso não é uma regra de quem se dá bem, de quem consegue ser um bom empresário, um bom professor, um bom médico. Essas são exceções para quem consegue evoluir
aqueles que passaram por situações de trabalho infantil. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o seu artigo 13 diz: é dever do profissional de saúde, educação, comunicar ao Conselho Tutelar o caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos, entre os quais se enquadra o trabalho infantil, conforme o artigo 4º do mesmo Estatuto, que garante à criança o direito à proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e crueldade e opressão. Além disso, senhores, a Portaria 1508 de 2002 do Ministério da Saúde, atualizada pela Portaria 2998 de 2017, inclui o trabalho infantil na lista dos agravos de notificação compulsória do Sistema de Informação de Notificação, o SINAM. Isso significa que profissionais da saúde devem obrigatoriamente notificar caso suspeito ou confirmado do trabalho infantil às autoridades competentes. A omissão na notificação compromete a proteção da criança e do adolescente e, ao mesmo tempo, ela caracteriza um descumprimento de um dever legal, passível de responsabilizações éticas e administrativas. Além disso, além do silêncio institucional, devemos também temos uma preocupante falta de interesse por parte de setores da sociedade em enfrentar essa realidade. Muitos pais, pressionados por dificuldades econômicas, veem o trabalho infantil como uma ajuda ou como parte de amadurecimento, bem como meu colega falou, mas antes está trabalhando do que roubando ou pela rua. Né? Essas são as falas que todos os dias nós escutamos, quanto garantidores de direitos, que a gente ouve pai, ouve mãe. Porque quando acontece um acidente lá no Rio, senhores, a gente chama um pai: ah, mas não fui eu que comprei o rabudo para o meu filho, ele trabalhou. Mas o seu filho tem 13 anos, é mesmo que ele dirigiu uma moto na cidade. Né? Ele apanhou açaí, aí pagaram lá as rasas para ele, conseguiu ganhar aquele dinheiro. Ou então, ele pega aquele dinheiro, ele vai, finais de semana, a gente costuma ouvir denúncia: olha, conselho, vem aqui na praia, aqui no balneário, porque é cheio de jovem consumindo bebidas alcoólicas e possivelmente até drogas. Né? Aí a gente chama os pais: não, eu não dou. Aí ele está trabalhando. Ele consegue aquele dinheiro para ele ir. Né? A gente não vê mais esses adolescentes nas catequeses, nas igrejas, porque final de semana eles fazem esses movimentos. Ora eles estão para um lado, ora eles estão para o outro, em torneios. Então, são relatos que nós temos de atendimento do Conselho Tutelar. O combate ao trabalho infantil não é apenas uma obrigação legal, é um dever moral e social. E esta casa aqui que nós estamos, que vocês estão representando também, é a Casa Legislativa e tem um papel fundamental nesse processo. Por isso, eu trago aqui umas propostas, né, que se promova uma audiência pública específica sobre esse tema, sobre o trabalho infantil em Cametá, com a participação das escolas, gestores, coordenadores. Por que eu trago isso aqui? Quando nós recebemos denúncia, em 2023 nós tivemos 20 casos no Conselho Tutelar Rural. 2024, 46 casos. A gente recebe denúncia, pedido de gestores de escola, que a gente possa ir conversar com os pais, porque as crianças não estão indo à escola. Na safra do açaí, na safra da pimenta, porque o pai entrega os seus filhos para ir apanhar açaí para o outro. E aí o que é agravante, senhores? Porque isso aí, quando a criança está matriculada e a família recebe aquele recurso do governo, da política pública, ela tem que estar na escola. Ela não tem que sair da escola para trabalhar. Como é que essa criança vai voltar? Quando ela consegue voltar para a casa dela, ela não tem ânimo de ir para a escola estudar.
Numa realidade nossa. A gente não precisa pegar a estatística de longe, gente, para a gente saber que nós vivemos isso no nosso município. O caminho para romper o ciclo da pobreza é a educação. Vou te dizer assim, a senhora está falando tanto da educação porque é o caminho. Né? O que nos esbarra, a gente propõe assim, a gente vai bloquear aquele benefício dessa família, para que essa criança, que a gente fala assim, mexendo no bolso, pode ser que eles parem de estar fazendo isso com seus filhos. Lúcia, só que muitas vezes a gente não consegue. Conclua, tá? Muitas vezes a gente não consegue, porque aquela criança está com a presença toda justificada, está corretinho na escola, mas não é o que a gente recebe de denúncia do Conselho Tutelar. Não podemos permitir, né, que a infância seja sacrificada por omissão, ignorância ou conveniência. Nenhuma justificativa pode avaliar a exploração do trabalho de uma criança. O caminho para romper o ciclo da pobreza é a educação, a proteção e o investimento no desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes. Deixemos aqui, senhores, um legado de coragem, responsabilidade e ação. Vamos fazer de Cametá um exemplo de compromisso com a infância, com a justiça social e com os direitos humanos. Meu muito obrigada, gente. A mesa que agradece.